A regeneração é uma obra soberana do Espírito Santo, onde ele atua naquele que estava antes morto, o trazendo para a vida, de maneira sobrenatural, de maneira completamente única, do qual não está no poder do homem controlar. Ele não é convencido por uma palavra, mas sim convertido pelo agir soberano. Que nós possamos meditar acerca dos princípios fundamentais e elementares da fé cristã, que possamos ter as Sagradas Escrituras esculpida em nosso ser, que possamos proclamar essa mensagem que liberta, salva e transforma aqueles que estavam mortos. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações através da sua soberana palavra, a única forma inerrante do qual ele se comunica com nós, para que possamos de fato viver o que as suas Sagradas Escrituras dizem. Bom dia a todos, vamos para mais um dia. Hoje vamos meditar no capítulo 34 ao 37 de Isaías e também vamos continuar os artigos do Sínodo de Dort, do 11 ao 14, do capítulo 3 e 4. Então, vamos direto para o Sínodo de Dort. Eu vou retratar novamente quais foram os artigos até aqui, desse capítulo 3 e 4, fazendo um breve apontamento, somente com o título. Se você não compreender, eu sugiro que você vá lá na lista de transmissão e veja, leia esses artigos. Se quiser, só procurar pela internet também os cânones de Dort, Sínodo de Dort, você conseguirá encontrar uma série de apontamentos. Artigo 1º, resultado da queda. 2º, a propagação da corrupção. 3º, a total incapacidade do homem. 4º, a insuficiência da luz da natureza. 5º, a insuficiência da lei. 6º, a necessidade do evangelho. 7º, porque o evangelho é enviado a uns e não a outros. 8º, a sincera chamada do evangelho. 9º, porque alguns são chamados, mas não vêm. 10º, porque outros que são chamados vêm. 11º, como Deus realiza a conversão, onde nós adentraremos agora. Nós falaremos 11º, 12º, 13º, até o 14º. Como Deus realiza essa conversão? Você já parou para pensar como que Deus opera essa conversão? De que forma você enxerga que Deus regenera este coração? Como você acredita que isso ocorre? A questão primordial não é como você acredita, é como as Sagradas Escrituras apontam para essa verdade. Você acreditar deve estar completamente atrelado ao que as Sagradas Escrituras dizem. Vamos para os versos que apontam para essa questão. Hebreus capítulo 6, verso 4, diz da seguinte forma: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo. No verso 5 diz: que provaram da bondade da palavra de Deus e dos poderes do mundo por vir. 1 Coríntios capítulo 2, do 10 em diante. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas, por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, e até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Continua ainda Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Atos, capítulo 16, verso 14. Uma delas
era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da terra de Tiátira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração, e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, para que vivam. Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Eu lhes darei um só coração, e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. 36, verso 26 do livro de Ezequiel. Eu lhes darei um novo coração, colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Mateus 7, verso 18. Árvore boa não pode produzir frutos ruins, e árvore ruim não pode produzir frutos bons. Então, vamos para como foi definida esse 11º artigo, a maneira como Deus realiza a conversão. Deus realiza o seu beneplácito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira. Ele cuida para que o evangelho lhe seja pregado e ilumina poderosamente as suas mentes pelo Espírito Santo, de sorte que possam compreender e discernir corretamente as coisas do Espírito de Deus. Pela operação eficaz do Espírito regenerador, ele também penetra até os recantos mais íntimos do homem, abre os corações fechados e abranda os endurecidos. Circuncida o que era incircunciso e infunde novas qualidades na vontade. Faz viver a vontade outrora morta e que era má. Converte em boa a indisposta, em solícita a rebelde, em obediente. Ele muda a fortaleza de tal maneira que essa vontade que, assim como uma árvore boa, seja capaz de produzir frutos das boas obras. Então, Deus opera essa conversão conforme a sua vontade. No momento oportuno, ele regenera os eleitos. Ele opera essa conversão por intermédio da pregação da palavra, onde poderosamente as suas mentes são transformadas mediante o agir do Espírito Santo. De maneira que agora eles podem compreender corretamente as coisas do Espírito. Essa operação sempre será eficaz, tá? Sempre será eficaz. Ela irá regenerar eficazmente todos aqueles do quais efetivamente ele morreu na cruz do Calvário. Cristo morrendo na cruz do Calvário era a certeza de que haveriam filhos de Deus, porque se ele não tivesse agido de tal forma, ninguém se converteria mediante as suas próprias vontades. Então, que nós possamos compreender que esse ato da conversão se trata de uma obra soberana e única, uma obra onde Deus opera de maneira sobrenatural, agindo naqueles que antes estavam mortos em seus delitos e pecados. Se vocês tiverem dúvidas, não se esqueçam de mandar aqui, escrevam, ou se não, pede para eu explicar novamente, que daí eu abordo outros pontos, tá? Artigo de número 12. A regeneração é obra de Deus somente? E aí, o que você acha? Essa regeneração, essa transformação é uma obra de Deus somente? Como que ocorre essa obra? Você já parou para raciocinar sobre esses pontos? Coloque as suas respostas frente às Sagradas Escrituras e observe se você tem pensado justamente conforme as Sagradas Escrituras apontam. Olha o que diz em João 3,3. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova teve início. Efésios 5,14.
pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. João, capítulo 5, verso 25. Eu lhes digo e asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Então, todos esses versos vão apontando para a regeneração como uma obra de Deus soberana e somente dele. João 5, agora Romanos, capítulo 4, verso 17. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso acontece porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Filipenses 2, verso 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Deus em nós, agindo em nosso coração, de maneira que agora conseguimos desejar aquilo que ele almeja. A definição fica: esta conversão é aquela regeneração, nova criação, ressurgir dos mortos, vivificação, tão exaltada nas Escrituras, a qual Deus opera em nós, a despeito de nós. O que se trata esse a despeito de nós? É independente de nós. Independente, não se trata simplesmente de uma vontade humana, do qual depende da sua vontade para que Deus o transforme. Deus chama aquele que ele quer e traz a vida àquele que antes estava morto. Da mesma forma que você não escolheu nascer, você não escolhe nascer do Espírito. Nascer do Espírito tem o seu tempo determinado e estabelecido por Deus, do qual mais cedo ou mais tarde aqueles que eficazmente foram chamados será fruto dessa obra regeneradora. Continua. Essa regeneração, contudo, não se realiza de modo algum pelo ensino exterior, pela persuasão moral ou por algum modo de operação, que após ter Deus feito a sua parte, fica a critério do homem o regenerar ou não, o converter ou não. É, portanto, claramente uma obra sobrenatural, poderosíssima e, ao mesmo tempo, a mais deleitosa, maravilhosa, misteriosa e indizível. Segundo a Escritura, inspirada pelo autor, essa obra, a regeneração não é inferior em poder à criação ou à ressurreição dos mortos. Por essa razão, todos aqueles em cujos corações Deus opera deste modo maravilhoso são com certeza, infalivelmente e eficazmente regenerados e creem de fato. A vontade assim restaurada não é apenas alvo da ação da restauração de Deus, mas sob o agir de Deus ela também age. Assim, por essa causa, diz com justiça que o homem crê e se arrepende mediante a graça que recebeu. Esse artigo é fundamental para a compreensão dessa obra regeneradora. Nós vemos aqui essa definição de forma que menciona que a regeneração não se realiza de modo algum pelo ensino exterior, pela persuasão moral ou por um modo tal de operação que, após Deus ter feito a sua parte, fica a critério do homem o regenerar-se ou não, ou converter-se ou não. Deus não te oferta uma possibilidade de salvação. Deus opera a real conversão no coração daqueles que antes estavam mortos. Aqui menciona que é essa obra sobrenatural, poderosíssima, de maneira que, ao mesmo tempo, a mais deleitosa, maravilhosa, misteriosa e indizível. Lembre-se que quando nós falamos disso, nós temos a plena convicção de que Deus, o autor de toda a criação, é completamente capaz para trazer vida àquele que estava morto. Essa obra não é inferior ao poder da criação ou à ressurreição dos mortos. Da mesma forma que ocorre essa obra em nós, é a mesma obra que ocorreu ali em Lázaro, de maneira análoga, colocando. Depois de 4 dias morto, Cristo diz
dá a ordem e ele sai daquele túmulo, de maneira do qual agora ele está completamente transformado. Observe que agora a mesma palavra opera e sempre operou desde quando nos foi enviado este Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que nós possamos compreender essa obra maravilhosa do qual Deus opera em nós. Artigo de número 13. A regeneração é incompreensível. De fato, essa regeneração é incompreensível. Observe o verso 3, ou capítulo 3, verso 8 de João. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Romanos 10, verso 9. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A definição do artigo 13. Na vida presente, não é possível aos que creem compreenderem totalmente o modo como Deus realiza essa obra. Contudo, lhes é suficiente conhecer e sentir que, por essa graça de Deus, eles creem de coração e amam o seu Salvador. Observe que nos é concedido o privilégio de conhecer e sentir essa graça de Deus, de maneira que Ele opera de forma que possamos crer e amar o nosso Senhor e Salvador. Que você possa render glórias a Deus pela regeneração e essa obra incompreensível que Deus opera em nós. Artigo de número 14. A fé é um dom de Deus. Versos 8 do capítulo 2 de Efésios. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Filipenses 2:13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. A definição: a fé, portanto, é um dom de Deus. Não porque é apenas oferecida por Deus ao livre arbítrio do homem, mas porque é de fato conferida ao homem, implantada e infundida nele. Também não é um dom no sentido de que Deus confere apenas capacidade para crer e aguarde do livre-arbítrio do homem autorização para crer ou ato de crer. É antes um dom no sentido de que é ele quem efetua no homem tanto querer quanto realizar, quem verdadeiramente faz tudo em todos, quem realiza no homem tanto a vontade de crer quanto o ato de crer. Maravilhoso compreendermos o que se trata a fé. A fé, essa palavra que as pessoas deturparam de milhares de formas. As pessoas imaginam que vão jogar um jogo de azar e falam assim, eu vou fazer uma fezinha. Eles vão jogar na Mega Sena, eu vou fazer uma fezinha. Como se a fé fosse uma sorte, como se a fé fosse um pensamento positivo, como que a fé fosse milhares de coisas. Mas nós vemos que a fé é um dom de Deus, que nos concede a capacidade de crermos na obra sobrenatural de Deus. Ela não é oferecida por Deus ao livre-arbítrio do homem, mas porque é conferida de fato, implantada e infundida nele. Quando ele diz isso, ele está falando que isso não é simplesmente você pode ter ou não ter fé, mas como se fizesse parte do seu corpo, como que isso tivesse agora internalizado no seu ser. Ele retrata ainda essa diferença. Também não é um dom no sentido de que Deus confere apenas a capacidade para crer e aguarda do livre-arbítrio do homem a autorização para crer ou o ato de crer. Não está atrelado o livre-arbítrio do homem mediante a infusão da fé. Daí fala assim, você pode ou não pode crer, como se fosse algo determinado e da vontade apenas do homem.
termina dizendo, é antes um dom no sentido de que é Ele quem efetua tanto querer quanto realizar. Deus efetua em nós tanto querer como realizar. Da mesma forma que Ele nos alimenta com seu oxigênio, que Ele faz com que nossos corações batam, que Ele faz com que nossos sangues sejam circulados dentro do nosso corpo, que Ele mantenha nossa mentalidade ainda sóbria. Ele opera a fé dentro de nós. Que Deus possa operar e realizar dentro de nós o seu querer, de maneira que o nome dele seja glorificado. Que esses artigos sejam cada vez mais objetos de estudo por vocês, que vocês possam compreender esses artigos, acima de tudo, usando as Sagradas Escrituras para a definição do qual eles, de maneira muito sábia, foram estabelecidos também. Amanhã nós continuaremos o artigo 15, 16 e 17. E eu creio que ainda conseguiremos fazer o erro 1 e o erro 2. Creio que será muito válido já fazer esses dois erros, então. Então, esses 3 artigos. O artigo 15 diz: a atitude correta quanto à graça imerecida de Deus. Artigo 16. A vontade do homem não é limitada, mas é vivificada. Artigo 17. O uso dos meios. Acho que é válido eu fazer a leitura desses artigos apenas para que vocês já tenham isso em mente. A atitude correta quanto à graça imerecida de Deus. Amanhã eu menciono os versos e trago as explicações. Deus não deve tal graça a ninguém. O que poderia Deus dever ao homem? Quem foi que o primeiro deu a ele para ser por ele ressarcido? Que poderia Deus dever a quem nada tem, a não ser pecado e falsidade? Portanto, aquele que recebe essa graça deve e rende eternamente graças somente a Deus. Mas quem não recebe essa graça não tem o menor interesse por essas coisas espirituais e não está satisfeito com o que possui, ou ufana com falsa segurança de ter aquilo que não possui. Além disso, quanto aos que professam externamente a sua fé e corrigem as suas vidas, devemos julgar e falar da forma mais favorável, segundo o exemplo dos apóstolos, pois não conhecemos o íntimo recôndito do coração. Quanto aos que ainda não foram chamados, devemos orar a Deus em favor deles, pois Deus é quem chama à existência as coisas que não existem. Quanto a nós, não devemos jamais nos vangloriar, como se nos colocássemos acima dos outros. Nós temos falado muito acerca disso. A vontade do homem não é eliminada, mas é vivificada. O homem, pela sua queda, não deixou de ser homem, dotado de inteligência e vontade. O pecado que impregnou toda a raça humana não privou o homem da sua natureza humana, mas trouxe sobre ele a depravação e a morte espiritual. Assim também a graça divina da regeneração não atua sobre os homens, como se fossem máquinas ou robôs. Não elimina a vontade de suas propriedades, nem coage violentamente, mas torna espiritualmente viva. Sara, corrija, e a um só tempo, agradável e poderosamente, submete-a. O resultado é que onde antes dominava totalmente a rebelião e a resistência da carne, agora, pelo Espírito, começa a prevalecer uma pronta e sincera obediência, que é verdadeira renovação e libertação espiritual da nossa vontade. E se o maravilhoso autor de todo o bem não tivesse nos conduzido dessa maneira, o homem não teria a menor esperança de erguer-se da sua queda, mediante seu livre-arbítrio, a qual, quando ele ainda estava de pé, o lançou na perdição. Artigo 17. O uso dos meios. A ação onipotente de Deus pela qual ele produz e sustenta a nossa vida natural não exclui antes requer o uso de meios através dos quais ele quis exercer seu poder, segundo a sua infinita sabedoria e bondade. Assim também a mencionada ação sobrenatural de Deus, mediante a qual ele nos regenera, não exclui nem cancela de jeito nenhum o uso do Evangelho, que o sapientíssimo Deus ordenou para ser a semente da regeneração e o alimento da alma.
Por esta razão, os apóstolos e os mestres que os sucederam ensinaram reverentemente ao povo sobre a graça de Deus, para a glória dele e para a vergonha de toda soberba. Ao mesmo tempo, não descuidaram de guardar o povo por meio das santas admoestações do Evangelho, debaixo da administração da palavra, dos sacramentos e da disciplina. Portanto, os que hoje instruem ou são instruídos na igreja não devem ousar tentar a Deus, separando aquilo que ele, pelo seu beneplácito, quis unir inseparavelmente. Assim, a graça é concedida mediante admoestações, e quanto mais prontamente cumprimos com o nosso dever, tanto mais esse favor de Deus, quem opera em nós, manifesta-se naturalmente, em sua glória, fazendo a sua obra prosperar da melhor maneira. A Deus somente seja dada a glória eternamente, tanto pelo meio quanto pelos seus frutos, e eficácia da salvação. Amém. Amanhã nós falaremos daí sobre esses artigos e, se der tempo, falaremos ainda sobre as rejeições dos erros. Vamos para os 4 capítulos de hoje. Os 4 capítulos, continuando o livro de Isaías. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as leituras, lendo com diligência. Façam isso de maneira constante, e tenho certeza que a vida de vocês irá cada vez mais ser iluminada por essa palavra que nos traz vida. Capítulo de número 34 trata das mensagens das nações. Ele no primeiro verso já diz: venham e escutem, nações da terra, o mundo e tudo que nela há, ouçam minhas palavras, pois é grande a ira do Senhor com as nações, está furioso com todos os seus exércitos, ele destruirá por completo e ele as condenará à matança. Seus mortos não serão sepultados, o fedor de seus cadáveres encherá a terra e o sangue escorrerá pelos montes. Os céus lá no alto se dissolverão, desaparecerão como pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu como folhas secas da videira, com figos murchos da figueira. Olha essas palavras de condenação àqueles que são inimigos de Deus. Ele continua retratando ainda sobre isso neste capítulo. No entanto, continua no verso 16, diz assim: procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Não faltará nenhum desses animais, nenhum deles ficará sem par, pois o Senhor assim prometeu. Seu espírito fará tudo se realizar. Ele lançou os sortes e dividiu a terra, e entregou essas criaturas como propriedade. Elas a possuirão para sempre, de geração em geração. Aqui ele traz justamente essa mensagem para as nações, onde manifesta essa condenação, mas ele também faz alguns contrapontos, e onde ele mostrará justamente aquilo que já foi predeterminado eternamente. Essas palavras de condenação, muitas já ocorreram. Vocês já podem observar essas nações que foram completamente exterminadas, do qual foram objetos de juízo de Deus. Capítulo de número 35. A partir do verso 3 diz: fortaleçam os de mão cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Digam aos de coração temerosos: sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como servo e os mudos cantarão de alegria. Observe que nós vemos aqui mais profecias messiânicas. Nós vemos isso apontando para a salvação, para a restauração que plenamente foi cumprida em Cristo. De forma que tudo isso que aconteceu, nós vamos ver palavras de Cristo retratando coisas bem semelhantes, e acima de tudo as maravilhas que serviam para apontar que ele era o Messias. Lembre-se, quando ele veio, ele abriu os olhos dos cegos, o ouvido dos surdos, os aleijados pularam como servos e os mudos cantaram de alegria. Tudo isso ocorreu de maneira que foi completamente registrado pelas Sagradas Escrituras. Olhem ali João capítulo 9, vocês verão os cegos que possuíram seus olhos
que tiveram seus olhos abertos. Quando nós falamos de cegos tendo seus olhos abertos, em alguns casos foram curados da cegueira, a cegueira que por vezes pode ser manifesta de forma que os olhos ficam abertos, mas o globo ocular é completamente branco ou não tem a capacidade de enxergar. Quando nós falamos aqui de abrir os olhos dos cegos, nós vemos aqueles homens que não tiveram olhos. Ali em João 9 é um grande exemplo disso. Aquele homem não possuía seu globo ocular e mediante a obra soberana de Cristo, manifestando o poder criativo de Deus, ele faz barro com a saliva e coloca sobre esse olho, de maneira que estava ali representando o poder criativo de Adão, ele restaurando ali a visão daquele que estava cego, e não simplesmente trazendo visão física, mas visão espiritual, de maneira que ele se curva diante da divindade de Cristo. Então, leiam com muita atenção João 9 e vocês poderão contemplar isso. Verso 10, ele continua dizendo: os que foram resgatados pelo Senhor voltarão e entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Da mesma forma que aqueles que confiaram e confiam em Cristo Jesus, um dia estarão na eternidade contemplando de toda a sua glória, de toda a sua majestade, no lugar onde não há choros, não há lágrimas, não há dores. Essa é a palavra que emana das Sagradas Escrituras, do quais nós temos plena confiança. Capítulo de número 36, nós vamos ver a Síria invadindo Judá. Aqui foi em no início do ano 701 a.C., tá? Vocês vão ver isso daqui. Como vocês conseguem chegar a essas conclusões? Vocês vão vendo quem eram os reis. Observem na história e vocês conseguirão daí ter essa visão cronológica do que estava acontecendo. A Síria, lembre-se que ela já tinha subjugado Israel e agora estava em Judá, ali o reino do sul. De maneira do qual eles sofreram uma série de ameaças. Vocês leiam esse capítulo 33, que é muito interessante. Você vai ver o porta-voz do rei assírio conversando ou mandando essa mensagem, de forma que nós vemos Ezequias ali manifestando a sua confiança no Senhor, onde ele fica quieto diante dessas acusações e depois clama ao Senhor. No entanto, por alguns breves momentos, ele pensou em confiar naqueles que poderiam auxiliá-los, como o Egito, mas depois ele, de maneira sábia, claro que Deus dando sabedoria, faz com que ele pudesse repousar única e exclusivamente na confiança que emana de Deus. Observe que as palavras do porta-voz assírio traziam coisas completamente assustadoras. Se vocês abrirem no verso 12, diz assim: o porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo ouça, pois quando cercarmos essa cidade, eles sofrerão junto com vocês, ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Observe que essas palavras são bem chocantes, e de forma que aquele povo ali era completamente acometido pelo medo. Contudo, Deus, de maneira soberana, trouxe sabedoria e entendimento para que eles pudessem confiar na voz de Deus. A voz de Deus que era manifesta por intermédio dos seus profetas. Imagina que os profetas traziam justamente essas palavras do quais Deus os concedia. Então, esse era o meio do qual intermediava o povo. Hoje nós temos um grande profeta que emana a voz justamente de todas as profecias, a voz de Cristo, retratado como a palavra soberana de Deus, a palavra, o verbo encarnado, do qual nós confiamos que todas essas palavras se tratam da voz de Deus gritada aos nossos ouvidos. Nós não confiamos em homens que tem aqui e chegam e falam: Deus mandou te dizer. Não, me fala o capítulo e o versículo.
Deus fala de maneira inerrante, única e exclusivamente por intermédio das Sagradas Escrituras. Observe que ali estava retratando um período do qual o cânon bíblico não estava completamente formado, e esses períodos de guerra nós víamos ali essa manifestação sobrenatural de Deus de forma a preservar o seu povo. Capítulo de número 37, o último capítulo onde Ezequias busca daí a ajuda ao Senhor. Nós vamos ver uma oração muito bela de Ezequias também. Olha ali a partir do verso 15 do capítulo 37. Então Ezequias fez essa oração na presença do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina-te teus ouvidos. Perdão. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-las. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder deste rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Isaías depois, nos versos seguintes, vai manifestar o livramento de Judá. Você vai ver que Isaías, servindo de intermédio, trazia essas palavras. Verso 22, Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, o Senhor proferiu essa palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. Quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel, por meio de seus mensageiros, desafiou o Senhor. Muito interessante, a partir do verso 26 diz, mas você não sabe, eu decidi tudo isso há muito tempo, planejei essas coisas no passado distante, agora realizo. Todas as coisas sendo realizadas por Deus, de acordo com a sua soberana vontade, de maneira que o nome dele será glorificado. Como isso ocorre é algo completamente sobrenatural, do qual não tem como caber na nossa mente humana e finita esse poder completamente transcendente a nós. Verso 28 diz, mas eu o conheço bem, sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porém minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Observe que aqui ele retratava sua onisciência. Ele sabe tudo que nós fazemos, sabe tudo que nós vivemos. Ele é Deus soberano. Ele sabe os nossos pensamentos mais obscuros e ainda assim nos ama. Olha que Deus misericordioso. Olha que Deus grandioso, do qual guarda os seus para que o nome dele seja glorificado. A despeito de nós, ele nos ama. Independente daquilo que nós fomos, ele continuará nos amando, porque ele escolheu nos amar. Independente daquilo que nós somos, ele escolhe nos amar e nos transformar. Observe que nós somos transformados de maneira do que onde havia inimizade, depois passa a haver amizade e justamente pessoas que são transformadas. Por vezes ele vai derramar também a sua ira sobre aqueles do quais são seus inimigos, aqueles do quais o negam e profanam contra o seu nome. Olha o que está escrito a partir do verso 36. Naquela noite o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus
seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Arate, e o outro filho, Esarhadon, se tornou seu sucessor na Síria. Aqui ele morre ali em Nínive, região de Nínive, cerca de 681 a.C. Então observe que alguns capítulos eles têm uma diferença gigantesca de anos. Imagina que passam 10 anos e as coisas vão acontecendo. Então prestem muita atenção quando forem ler. Lembre-se, não é uma redação que foi feita, é simplesmente a história do mundo retratada por intermédio desses profetas, do quais visam tudo apontar para Cristo e a grande regeneração do qual ele opera em nosso coração por intermédio do teu Santo Espírito. Que vocês tenham sido conduzidos de maneira sábia pelo Espírito Santo a conhecerem mais as Sagradas Escrituras, persistam em ler as Sagradas Escrituras, clamem ao Senhor para que Ele lhe traga entendimento, sabedoria, e é assim que eu desejo. Espero que vocês tenham uma excelente semana, que essa semana seja repleta da presença do Senhor, que os seus planos possam ser condizentes com os planos de Deus, que seus pedidos possam ser condizentes com as vontades do quais Deus tem para a sua vida. Que Deus seja glorificado por intermédio da sua vida, que você esteja aqui mais vezes, que você possa amanhã também, mais um dia, 5h59 da manhã, estar aqui conosco para a honra e glória do Senhor. Caso eu não esteja 5h59 da manhã, já sabe que é seu momento de oração, que você tire esse tempinho para orar, agradecer e clamar ao Senhor por entendimento, para que o seu nome seja glorificado. Perfeito? Tamo junto. Lembrando que amanhã nós cultuaremos ao Senhor às 20 horas na Avenida dos Bandeirantes, 1440. Você está convidado, nós continuaremos a exposição do livro de Romanos, o qual já estamos no capítulo 3. Então, vamos para cima. Um beijo a todos, Bruna, Alex, Gandhi, Eliane, Silvia, que estão sempre aí. Que vocês possam continuar firmes e fortes, que Deus derrame capacidade sobre vocês, para que vocês também possam pregar o Evangelho dentro das suas casas, dentro das suas comunidades, dentro do seu bairro, dentro de todos os lugares que vocês frequentam, e que o nome do Senhor se torne cada dia mais conhecido. Perfeito? Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã, se Deus assim permitir. Fui!